Olá, boa tarde para você. A gente começa a nossa edição regional do Bahia Meio-Dia com essas imagens ao vivo, diretamente de Bom Jesus da Lapa, onde já faz 30 graus nesse momento. Tem algumas pessoas ali na esplanada do Bom Jesus. É um local que tem grande visitação nesses meses de agosto, setembro, até o mês de outubro, mas que a gente sabe perfeitamente que esse período já começa a dar aquela esfriada, logo mais começa. Vamos para outro ponto? Nossa imagem de drone que está sobrevoando neste momento ali a região do bairro Vila Nova, aqui em Barreiras. Quem está trazendo as imagens para a gente ao vivo é o nosso cinegrafista Antônio Carlos. Você confere imagens neste momento do bairro Jardim Vitória, que está bem tranquila a movimentação por lá. E a gente percebe também o céu azul, pouquíssimas nuvens no céu, 30 graus nesse momento aqui em Barreiras. Já trazemos outras imagens, porque agora 12 horas e 30 minutos, Bahia Meio-Dia começando, e vamos falar nesta edição que moradores aqui de Barreiras, eles estão enfrentando transtornos por causa dos furtos de fios de energia. Diversas ruas da cidade ficaram às escuras, aumentando a sensação de insegurança e dificultando o trânsito de pedestres e motoristas. A polícia já prendeu alguns suspeitos, mas até o momento a iluminação não foi totalmente restabelecida. Ainda nesta edição do Bahia Meio-Dia, vamos mostrar essa situação e o que dizem os responsáveis pela iluminação da cidade. Nesta edição do Bahia Meio-Dia também vamos trazer detalhes da investigação e morte de suspeitos no triplo homicídio que aconteceu aqui em Barreiras. Conseguimos identificar o veículo usado no crime, as armas usadas no crime, aplicativo de celular que demonstram a participação deles no crime, confissão das suas companheiras que disseram que eles vieram, pegaram as armas, voltaram, câmeras de monitoramento que mostra eles vindo buscar as armas, chegando na festa, saindo da festa, voltando, fugindo em alta velocidade. Então, assim, todas as circunstâncias do crime foi devidamente elucidada. E ainda tem previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades aqui da região oeste. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Já estamos no ar com Bahia Meio-Dia, que volta em instantes. Já estamos de volta com o Bahia Meio-Dia. Você percebe imagens ao vivo neste momento, feitas pelo nosso cinegrafista Antônio Carlos, da Avenida Castelo Branco. Essa importante avenida que passa pelos bairros Santa Luzia, Vila Nova, indo até o Jardim Vitória. Nesse trecho costuma ficar bem movimentado, principalmente no horário do almoço. Você percebe que está bem tranquilo nesse momento. 30 graus agora em Barreiras e a umidade relativa do ar que já preocupa, porque já está em 27%. 12 horas e 35 minutos, já estamos de volta com o Bahia Meio-Dia e vamos direto falar com Gabriel Pires, em Luiz Eduardo Magalhães, porque ele tem detalhes da investigação e morte de suspeitos naquele triplo homicídio que aconteceu e que noticiamos aqui essa semana. Gabriel, quer dizer que 2 pessoas morreram e ainda tem mais gente sendo procurado pela polícia? Conta os detalhes pra gente. 2 morreram em confronto com a polícia e a polícia também já identificou os outros 2 envolvidos, Aline. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse confronto entre a Polícia Civil e esses criminosos aconteceu ontem à tarde, aí em Barreiras. A Polícia Civil conseguiu identificar os 4 envolvidos, realizava diligências para tentar prendê-los, só que quando chegou no local, a polícia foi surpreendida com esses homens atirando contra as guarnições. A polícia então respondeu essa injusta agressão e baleou o Emerson Ribeiro dos Santos e o Yuri dos Santos Lopes. Eles foram socorridos, encaminhados para a rede hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Para lembrar, esses 2 homens e outras 2 pessoas são suspeitas de participação no triplo homicídio que aconteceu no domingo aí em Barreiras e vitimou a Neura Lima de Brito, o João Lucas Ramos Barbosa e o Felipe Soares Brandão. Hoje cedo nós conversamos com o Dr. Rivaldo Luz, diretor regional da Polícia Civil, e ele trouxe detalhes da investigação. Vamos acompanhar. Após o acontecido
a tragédia, a polícia caiu em campo para tentar levantar câmeras de segurança, colher testemunha, digitais, polícia técnica trabalhando nisso. Nós conseguimos identificar, através das câmeras de segurança, o veículo utilizado no crime, conseguimos achar o percurso que ele fez, conseguimos identificar que ele estava em determinado perímetro da região e com o uso de tecnologias de interceptação tecnológica e de drones, conseguimos localizar a casa que eles estavam escondidos, né? Dessa forma, a gente abordou os indivíduos, eles reagiram ao assalto de forma contundente, estavam bastante armados, né? São violentos, todos eles têm várias passagens pela prisão, têm mandatos de prisão em aberto, né? Então, assim, eles reagiram ao assalto e morreram em confronto com a Polícia Civil. E a gente conseguiu apreender o veículo utilizado no crime, o armamento utilizado no crime, diversos estojos do armamento, droga, aparelho celular, que comprova todo o tento criminoso dos indivíduos. Muitas testemunhas foram ouvidas durante essa investigação. Com certeza, ouvimos as pessoas envolvidas nas festas, segurança, os organizadores, populares, né, as pessoas foram ouvidas, né, eles foram reconhecidos dentro do local do evento, eles têm fotos em aplicativos de telefone falando sobre a festa, e a motivação já ficou totalmente entendida para a Polícia Civil. Se trata de qual motivação? Eles tiveram um desentendimento dentro da festa, saíram da festa, tentaram retornar para a festa, foram impedidos de entrar. São pessoas de extrema violência, senhores. Eles voltaram em casa, pegou seus armamentos e voltaram de forma fria e cruel, deram mais de 20 disparos na porta da festa, baleando a recepcionista da festa, um segurança e outras pessoas da festa, levando a vida de 3 inocentes. Rivaldo, é importante ressaltar que não são apenas esses dois suspeitos por esse triplo homicídio. Com certeza, são 4 pessoas envolvidas no homicídio, as pessoas que deram estrutura para que isso acontecesse, forneceram as armas, que participaram do fato. Eles são do Piauí, são pessoas integrantes de uma facção criminosa, são extremamente perigosos, com diversas passagens, são responsáveis por um triplo homicídio em Buritirama, homicídios em Barra, homicídio em Avelino Lopes, homicídio no Piauí. Então estavam aqui, né, fugindo dessa guerra de lá e iriam com certeza praticar vários crimes aqui na nossa região. E a polícia continua em busca desses outros dois? Não, com certeza, é um crime trágico, um crime que a polícia dará prioridade, junto com o setor de investigação da Coordenadora de Polícia. Vamos tentar localizar, com a parceria das polícias de outros estados, tentar localizar esses indivíduos o mais breve possível para tirar de circulação. Outra coisa que chama a atenção é o tipo de armamento utilizado por eles. Resta ver que eles usaram pistola 45 milímetros, né, e de 9 milímetros. Achamos de posse deles a pistola 45 utilizada no crime, né, achamos espingarda de grosso calibre, diversas munições de vários calibres, armas, revólveres. Então, assim, eles estavam prontos para uma verdadeira guerra, né? Então a gente entende que a polícia agiu de forma rápida, cirúrgica, e a gente entende que não ficou fiapo nem resíduo do crime. Então conseguimos identificar o veículo usado no crime, as armas usadas no crime, aplicativo de celular que demonstram a participação deles no crime, confissão das suas companheiras que disseram que eles vieram, pegaram as armas, voltaram, câmeras de monitoramento que mostra eles vindo buscar as armas, chegando na festa, saindo da festa, voltando, fugindo em alta velocidade. Então, assim, todas as circunstâncias do crime foi devidamente elucidada. Todo o material apreendido foi encaminhado pela Polícia Civil para a perícia. A partir de agora começa um novo trabalho, que é confrontar as armas apreendidas com os projéteis que foram encontrados no local do crime. Além das 3 pessoas que morreram nesse trágico crime que aconteceu no sábado em Barreiras, um homem de 33 anos foi baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital do Oeste. Neste momento, ele está em estado estável na Sala Verde. E, claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa investigação. Aline, é com você. Ok, Gabriel, obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando os detalhes e o desfecho dessa situação. E você lembra que há pouco tempo mostramos aqui em nosso jornal uma situação que tem deixado muitas pessoas vulneráveis em ruas escuras aqui de Barreiras por conta do furto de fios da iluminação pública. Pois é, segundo a Polícia Civil, as investigações sobre essas ocorrências estão avançadas e, em conjunto, as forças de segurança já realizaram 8 prisões em flagrante. As ruas escuras de Barreiras, causadas pelo furto de fios de iluminação, agora começam a ter um novo capítulo.
Depois de tantas reclamações da população e operações da polícia, algumas prisões já foram efetuadas. Em conjunto, a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal de Barreiras e a Polícia Militar, realizaram um total de 8 prisões em flagrante em menos de 15 dias aqui em Barreiras por furto de fios em diversos pontos da cidade. O detalhe é que todos eles foram liberados após audiência de custódia. É algo que a justiça, não é, determina, a gente tem que cumprir, mas que as investigações estão, sim, em curso, em andamento, e em um breve tempo possível a gente vai dar a resposta à sociedade e até ao poder público municipal, que também nos cobra dioturnamente um posicionamento em relação a isso. Essas prisões se dão por indivíduos que praticam esse furto, não é, para que eles vendam esse produto e aí, com o dinheiro desse produto, eles mantêm o vício, não é? São indivíduos dados à prática desses ilícitos de menor monta, mas que são bastante prejudiciais, não só ao município, como toda a sociedade barreirense. Mesmo com os primeiros resultados, os moradores ainda convivem com a insegurança em vários pontos da cidade. A Polícia Militar reforça que é preciso redobrar a atenção nas áreas afetadas pela falta de iluminação. Obviamente, a vítima nunca é culpada por estar num lugar esmo e ser assaltada. Mas, se nós pudermos evitar esses locais que estão mais escuros, ter um certo cuidado ao transitar, buscar não andar sozinho e, se puder ir para um lugar claro, chamar uma pessoa para acompanhar, isso seria de grande valia. Além das orientações, a Polícia Militar explica que tem intensificado as rondas e realizado operações específicas para coibir os furtos e garantir mais tranquilidade para a população. Temos procurado intensificar o policiamento nessas regiões, principalmente a 242 e a 135, que são os locais onde eles procuram esse tipo de fiação, que tem bastante cobre, né? É o fio que interessa ele pelo valor do cobre em si, mas a Polícia Militar tem buscado dar resultado, tem buscado trazer essa tranquilidade às pessoas de Barreiras. Procuramos a empresa responsável pela iluminação pública de Barreiras para saber como está o andamento dos reparos dos fios e a prestação dos serviços para a população. Mas eles não nos atenderam. Enquanto a iluminação pública ainda não é totalmente restabelecida, as forças de segurança seguem agindo para combater o crime e trazer de volta a sensação de segurança às ruas da cidade. O que eu posso garantir a você e aos telespectadores é que a Polícia Civil está antenada, as investigações estão bem adiantadas, não é, para que a gente possa atingir o cerne da questão desse furto de cobres, que são os receptadores. Ainda sobre esse assunto, nós procuramos a Prefeitura de Barreiras e, por meio de nota, eles informaram que desde setembro de 2024, a cidade enfrenta constantes furtos de cabos elétricos, deixando ruas, praças e avenidas às escuras. Segundo a gestão, a concessionária Ilumina Barreiras já conseguiu restabelecer cerca de 90% da iluminação na BR-242, mas a BR-135 segue com prejuízos por causa dos furtos registrados no último mês. Ainda segundo a Prefeitura, a concessionária Ilumina Barreiras tem buscado priorizar o restabelecimento da iluminação pública ao longo da BR-242 em razão do grande fluxo de veículos, pedestres e a concentração do comércio. Ainda assim, a região da BR-135 continua com prejuízo na iluminação e já está no planejamento da concessionária trabalhar nessa recuperação. Como a gente viu, trechos da BR-135, nas proximidades ali dos bairros Vila Morim, Vila Rica e Vila dos Funcionários, ainda continuam às escuras. Em Barreirinhas e na saída para Salvador, também ainda tem pontos sem iluminação por conta desse furto da fiação elétrica. E o Bahia Meio-Dia vai fazer uma pausa, já tem outras notícias da região agora, 12 horas e 46 minutos. Já estamos de volta com o Bahia Meio-Dia. Essa imagem ao vivo é da cidade de Ibotirama. Para você ver, aí está exatamente nas margens do Rio São Francisco. A gente vê um ponto de fumaça ao longe. Não dá para saber ainda a proporção, se é fogo ou apenas fumaça que está nesse ponto. Mas é justamente aí que mora o perigo, porque as faíscas podem pegar em alguma área de mata e causar aí algum incêndio.
Em Botirama, nesse momento, 31 graus e promete uma tarde quente. 12 horas 48 minutos agora. E a Polícia Civil, por meio do NEAM de Luiz Eduardo Magalhães, prendeu na manhã de hoje um homem acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Gabriel Pires tem essas informações. Gabriel, quer dizer que esse homem já foi preso, já foi solto e agora está preso de novo, é isso mesmo? Na época que ele foi preso, no mês de maio, ele disse para a companheira que eu posso até responder um processo, mas nem que seja a última coisa que eu faça na vida, eu vou lhe dar um fim. Essa prisão, Aline, aconteceu hoje cedo aqui em Luiz Eduardo Magalhães e foi cumprida pelas equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher. Esse homem aí, ele é acusado de tentar feminicídio contra a ex-companheira, ele invadiu a casa da vítima e descumpriu as medidas judiciais que tinham sido impostas contra ele. Ele aplicou um golpe de mata-leão e afirmou que iria terminar o que começou lá no mês de maio. Toda essa ação ela foi presenciada pela filha do casal de apenas 1 ano de idade. A vítima ela ficou inconsciente por aproximadamente 30 minutos e foi socorrida por uma vizinha. Após a oitiva de testemunhas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva desse homem. Essa prisão foi deferida e hoje cedo foi cumprida. Esse homem ele se encontra preso aqui na Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, vai passar por audiência de custódia e responder aí pelo crime de tentativa de feminicídio. Infelizmente é mais um caso que a gente tem que registrar aqui no Bahia Meio Dia e a gente sempre reforça a necessidade da denúncia pelo Disque 180 ou aqui mesmo na Polícia Civil, para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para evitar que um caso de uma tentativa chegue aí a um caso mais grave de feminicídio. A gente vai seguir acompanhando esse caso, Aline, é com você. Ok, Gabriel, é como você disse, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes. E para diminuir cada vez mais esse número de feminicídios no estado da Bahia, é preciso, antes de tudo, pedir ajuda e denunciar o agressor. Para isso, existem locais de apoio, como a Casa da Mulher Brasileira, na capital baiana. Em pouco mais de 1 ano de funcionamento, 17 mil mulheres procuraram ajuda e cerca de 280 conseguiram medidas protetivas por mês. Uma vida marcada por medo e muita violência. Ele botando faca no meu pescoço e ele dizia que era normal, né? Que a mulher tinha que ser submissa, já que eu era casada com ele. Foram 12 anos sofrendo agressões e só agora, depois que a filha de 5 anos foi abusada pelo mesmo homem, essa mulher criou coragem para denunciar. Quando acontece algo com seu filho, você se encoraja, toma coragem. Você vira uma leoa. Ela encontrou ajuda na Casa da Mulher Brasileira, em Salvador, um local que concentra todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Em pouco mais de 1 ano de funcionamento, 17 mil mulheres passaram por aqui. São, em média, 25 ocorrências por dia. Com o apoio da equipe, cerca de 280 mulheres conseguem medidas protetivas a cada mês. O importante é divulgar os direitos, o importante é informar que existe uma lei, informar que existe uma delegacia que funciona 24 horas para apurar e para acolher essa mulher. Para muitas mulheres, uma ligação para a polícia pode representar o fim de um ciclo de agressão. É aqui no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública que fica a Central 190 da Polícia Militar. Os atendentes, que não podem ser identificados, trabalham dentro daquele ambiente. Ali é um primeiro contato. É onde é preciso toda a sensibilidade para detectar qualquer pedido de ajuda. Só aqui na Bahia, em todo o ano passado, foram 32 mil ligações relacionadas a casos de violência doméstica. Quem liga para o 190 está precisando está em alguma situação de emergência. O teleatendente ele já vai discernir que se trata de uma situação de ameaça. E aí ele vai dar toda a tratativa adequada para poder conduzir e atender melhor possível. Nosso teleatendente ele é preparado, ele é instruído no sentido efetivamente de entender esses posicionamentos. Um aliado na proteção das mulheres é o projeto Botão Lilás, lançado pela Guarda Municipal de Salvador. Basta salvar o contato das autoridades e acionar por mensagem. A última vai ser se ela está só precisando de apoio naquele exato momento. Quando ela disser preciso de apoio, e aí ela vai estar dando um aceite no encaminhamento da viatura para
a residência dela, onde ela estiver. E automaticamente é transferido a conversa dela para a nossa central. É uma ferramenta inovadora na palma da mão das mulheres, para que ela tenha ali brevidade, né? E facilidade, onde ela não vai estar demonstrando que ela não vai precisar estar no telefone falando, pedindo, ele não vai perceber esse momento dela e simplesmente ela vai fazer tudo ali no sigilo e vai conseguir, iremos conseguir tirar aquela mulher do ciclo de violência. E a gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta com outras notícias da região oeste. 12 horas e 53 minutos. Bahia Meio Dia de volta com essa imagem do centro de Barreiras, BR-242, avenidas Clériston Andrade e ACM, com um pouco de movimentação nesse horário. 12 horas e 56 minutos em Barreiras. Aconteceu ontem à tarde no Núcleo de Atendimento à Mulher, o NAM, em Cotegipe, um evento em alusão ao Agosto Lilás. Essa é uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher e abriu o atendimento no novo espaço do município, reunindo um público de aproximadamente 50 mulheres. O encontro contou com a presença da delegada, doutora Giovana Vieira, e da psicóloga Marília Machado, que conduziram palestras e reflexões sobre a temática da violência doméstica, abordando de forma clara e acessível a Lei Maria da Penha e os diferentes tipos de violências, entre elas física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. O evento proporcionou um espaço de informação, acolhimento e conscientização, reforçando a importância da denúncia, do apoio em rede e da garantia de direitos para todas as mulheres. E chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo para algumas cidades aqui da região oeste, com Camila Oliveira, direto de Salvador. Boa tarde, Camila. Oi, Aline, muito boa tarde para você e para todos. Excelente quinta-feira, quase sexta. Temperaturas seguem mais baixas na madrugada, mas agora o calorão predominando, baixa umidade relativa do ar, alertas que continuam valendo. Amarelo, entre 20% e 30% a umidade, e laranja em um trecho do extremo oeste aí da Bahia, significa que a umidade fica abaixo dos 20%, podendo chegar a 12%. Como vocês podem ver, céu limpo, sem nuvens, para Barreiras máxima de 31. Ventos podem ajudar um pouquinho, porque chegam a 25 km por hora. Bom Jesus da Lapa, que está aqui, a esplanada, com esse solzão batendo certo, 32 graus, com sensação térmica que alcança os 34. E para quem está em Vanderlei, máxima de 33, e o que não ajuda são os ventos. Eles chegam a, no máximo, 6 km por hora. Por enquanto, esse é o cenário. E todas essas cidades estão dentro da área do alerta de clima seco, baixa umidade relativa do ar. Por enquanto é só, viu? Amanhã eu volto de novo. A tendência, inclusive, de que na sexta-feira e no fim de semana a temperatura se eleve um pouco mais. Mesmo na madrugada e durante a noite não deve ficar aquele frio tão intenso. Eu volto trazendo atualizações esperando vocês. Até mais então. E o Bahia Meio Dia termina aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.